Felipe Martins. Eu quero falar sobre esse caso porque esse caso é escabroso sob todos os pontos de vista. Pela sua prisão, pelo abuso de autoridade sofrido no momento da prisão, no momento em que esteve preso, durante 6 meses. E depois, quando foi solto, ficou... gravíssimo, qual seja, cumpriu o seu dever. Em relação a certos parâmetros de organização do mundo, aquele que cumpre o seu dever é atacado. E nós estamos, queridos colegas que aqui estão, diante da inusitada situação. Renúncia, pedido de prisão, parlamentares se unem e querem de qualquer maneira ele e o ministro Alexandre de Moraes fora da cadeira do STF e também Rodrigo Pacheco. Vocês dão para imaginar, né? Uma notícia que saiu nos principais jornais de televisão de esquerda, no caso da CNN e também da Globo, uma matéria no Jornal Nacional é porque é algo gravíssimo. E segundo informações e fontes, é só a ponta do iceberg. Ainda vem muito mais por aí. Ainda é a primeira reportagem que teve tanta repercussão. Também vou trazer para vocês mais desdobramentos e mais sobre isso. Mais uma notícia que acabou de sair. Uma informação nova desse auxiliar que ele trouxe. Já todos os detalhes para vocês. E também parlamentares unidos, porque querem de qualquer maneira que ele, Alexandre de Moraes, saia da cadeira. E é ele, Marcel Van Hatten, que fez denúncias gravíssimas, gente, mas tão sérias, envolvendo ele, Felipe Martins. Ele que, segundo, estava com a esposa de Felipe Martins e também ficou ouvindo estarrecido tudo que ele passou na prisão, vai trazer tudo aqui em tribuna. E as denúncias eu posso garantir para vocês que são gravíssimas. Então, gente, fica comigo nesse vídeo até o final, porque ele está muito importante. O que disse Marcel Van Hatten é gravíssimo. E ainda hoje eu vou trazer para vocês uma nova informação sobre esse caso de Alexandre de Moraes, que foi capa do Jornal Nacional, que foi matéria no Jornal Nacional, na CNN, por aí vocês já tiram, né? Vejam. O jornal teve acesso a mais de 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocados via WhatsApp por auxiliares de Moraes entre agosto de 2022, já durante a campanha eleitoral, e maio de 2023. Segundo a reportagem, o TSE foi usado como um braço investigativo do gabinete do ministro Alexandre de Moraes na produção de relatórios para embasar decisões contra bolsonaristas. O jornal afirma que as mensagens revelam um fluxo fora do rito envolvendo 2 tribunais, tendo o órgão de combate à desinformação do TSE sido utilizado para abastecer um inquérito de outro tribunal, o STF. O maior volume de mensagens com pedidos informais envolveu o juiz instrutor Ayrton Vieira, assessor mais próximo de Moraes no STF, e Eduardo Tagliaferro, um perito criminal que à época chefiava a assessoria especial de enfrentamento à desinformação do TSE. Urgente, Flávio Dino saiu em defesa de Moraes e eu também vou trazer esse vídeo para vocês. É lógico, né? Não poderia ser diferente. E logo depois, olhem esse vídeo de Marcel Van Hatten. É importantíssimo e tem a ver com ele. Felipe Martins, abuso de autoridade e prisões arbitrárias que vem acontecendo no nosso Brasil. Especialmente o ministro Alexandre de Moraes, nesse momento ele é acusado de um crime gravíssimo, qual seja, cumpriu o seu dever. Em relação a certos parâmetros de organização do mundo, aquele que cumpre o seu dever é atacado. E nós estamos, queridos colegas que aqui estão, diante da inusitada situação em que se questiona o exercício de ofício do poder de polícia. Eu lecionei direito administrativo por algumas décadas e confesso que me sinto assim muito impactado por esse questionamento em que o Tribunal Superior Eleitoral exerce o poder de polícia, manda elaborar relatórios, esses relatórios são acostados a autos concretamente existentes e isto é visto como violação de rito. Confesso que desde ontem à noite até aqui não consegui encontrar em que capítulo dispositivo, preceito, isto viola qualquer tipo de determinação da nossa ordem jurídica. Por isso, ministro Alexandre, sei que Vossa Excelência caminha
absolutamente em paz com a sua consciência e caminhe com essa convicção de que os procedimentos feitos foram o estrito cumprimento do dever legal e, por isso mesmo, obviamente, isto perecerá tal qual as espumas das ondas que se chocam contra a praia. Então, minha solidariedade e meu aplauso desde sempre e saudemos o ministro Alexandre. Peraí, palmas para o ministro Alexandre de Moraes. Vocês vão ficar chocados com as revelações que ele, o deputado Marcel Van Hatten, vão trazer sobre este absurdo desses abusos de autoridades, prisões arbitrárias, e está envolvido, neste caso, segundo ele, o delegado de polícia Fábio Falchor. Este é o mandante de Moraes. Bom, vejam que as declarações são fortíssimas e vale a pena conferir. O Brasil estarrecido está, neste momento, com as notícias que saem na Folha de São Paulo, matéria de Glenn Greenwald, sobre Alexandre de Moraes, seus juízes auxiliares, que fraudaram, essa é a palavra, fraudaram todo o devido processo. Está absolutamente claro. Inclusive, em uma das conversas, um dos seus juízes auxiliares diz ao colega que Alexandre de Moraes perguntou: quer que eu faça o laudo? Deputado Gilson, o ministro do Supremo perguntando ao seu subordinado se quer que ele faça o laudo, como uma forma de pressão para que produza provas. É um absurdo, é um absurdo. Eu quero, porém, senhor presidente, voltar um pouco nessa semana, não para o dia de hoje desta notícia, mas para o final da semana passada, quando foi colocado em liberdade alguém que jamais poderia ter sido preso. Me refiro a Felipe Martins. Eu quero falar sobre esse caso porque esse caso é escabroso sob todos os pontos de vista. Pela sua prisão, pelo abuso de autoridade sofrido no momento da prisão, no momento em que esteve preso, durante 6 meses. E depois, quando foi solto, ficou mais de 6 horas aguardando, sob abuso de autoridade, a chance de voltar para casa. Senhor presidente, o caso de Felipe Martins é um escândalo em todos os níveis. Ele foi preso, determinação de Alexandre de Moraes, baseado num relatório de Fábio Alvarez Shor, capanga do juiz, ministro, ditador Alexandre de Moraes. Fábio Alvarez Shor, capanga, cachorrinho de Alexandre de Moraes. Um escândalo em todos os níveis. Ele foi preso, determinação de Alexandre de Moraes, baseado num relatório. Mauro Cid, uma lista. Fábio Alvarez Shor, covarde, cachorrinho, capanga de Alexandre de Moraes, com base num relatório fake policial federal, bandido que utilizou, encontrado no computador de Mauro Cid, uma lista de passageiros, rascunho, uma lista de passageiros, tentativa, em que constava o nome de Felipe Martins, para dizer que ele havia saído do país no final do ano de 2022, junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e com base naquela suposta saída que jamais aconteceu, pediu a prisão em 2023, fevereiro de 2023. Uma coisa nada tinha a ver com a outra. E depois, caro presidente, que a defesa de Felipe Martins comprovou que ele estava no Brasil naquela época em que alegadamente ele teria se ausentado do país, porque tinha viajado com a Latam, porque o seu telefone da TIM tinha sinal no Brasil. Depois de comprovar, sabe o que Alexandre de Moraes fez? Mesmo sob o pedido da Procuradoria-Geral da República, em março, para que Felipe Martins fosse solto, fez o que revela Glenn Greenwald, pediu novas diligências para a Polícia Federal, jogo tabelado. E sabe o que aconteceu, senhor presidente? Apareceu uma nova suposta prova, apareceu uma lista que é publicada nos sites dos Estados Unidos da imigração,
chamada Travel History, com o nome de Felipe Martins, como se ele tivesse saído. E com base nessa nova informação, Alexandre de Moraes manteve preso Felipe Martins ilegalmente. No entanto, senhor presidente, sua defesa fez contato com o CBP nos Estados Unidos, que é o órgão responsável em Orlando e nos outros aeroportos internacionais pela entrada e saída de passageiros, de turistas, viajantes, e inicialmente o CBP disse em abril, está na mídia, que não havia registro do I-94, que é o único documento formal que registra a entrada de um cidadão nos Estados Unidos. O Travel History, em todos os documentos oficiais, no site mesmo diz que ele não pode ser utilizado para fins legais. Pois bem, senhor presidente, foi utilizado então de subterfúgio ilegal para fraudar a entrada de Felipe Martins, colocando, David Soares, um passaporte no sistema americano, vencido mais de 1 ano e meio, como se ele tivesse entrado. Tem crime acontecendo em território americano, com potencial participação da Polícia Federal. Fábio Alvarez Shor, o senhor será chamado na CPI do abuso de autoridade, porque ela vai acontecer. E vai ser chamado também o ex-diretor da penitenciária onde Felipe Martins esteve. Gente, agora prestem atenção que as denúncias são gravíssimas. Ele, que esteve com Felipe Martins, diz que ouviu coisas estarrecedoras. E aqui neste vídeo eu vou colocar tudo para vocês. Tudo mesmo. Tudo que ele ouviu de Felipe Martins, do seu advogado, do que ele passou na prisão. Uma prisão arbitrária, como todos podemos ver. Relatou, estive com ele da 00:30 de domingo para segunda até 5h40 da manhã de segunda-feira. Por mais de 5 horas ouvi os relatos do abuso sofrido por Felipe Martins durante toda a madrugada e não tive 1 minuto sequer de sensação de cansaço, porque a adrenalina era tanta e a indignação e a revolta tamanha, em virtude dos abusos que ele sofreu, que em solidariedade permaneci ao lado dele, de sua esposa e amigos, na sua casa, ouvindo e acompanhando cada relato. E me relataram, senhor presidente, que ele ficou 54 dias sem poder receber a visita da sua esposa. Olha isso, gente. Depois, senhor presidente, ele foi colocado numa cela de triagem insalubre. Aliás, antes disso acontecer, antes dela poder visitá-lo, em isolamento de solitária por 10 dias, proibido pela lei de execução penal. Quando reclamaram ao governador Ratinho Júnior, ainda bem que tomou providências, demitiu, exonerou Edvaldo Willis, o diretor, que, não coincidentemente, deputada Érica Cocai era afiliada ao PT desde 2001. As perseguições que ele sofreu dentro da cadeia são dignas de pessoas que não têm o menor caráter. E depois de passar durante todo esse período ilegalmente na cadeia, e injustamente, inconstitucionalmente, teve de esperar para poder finalmente ir para casa entre 10 da manhã até depois das 6 da tarde, para que o alvará de soltura fosse cumprido. Senhor presidente, eu quero aqui dizer que o que nós estamos vendo nesse momento no Brasil, finalmente é a máscara caindo desse ditador para a grande mídia, onde estava antes a Folha de São Paulo, o Estadão, a Globo. Poucos jornalistas deram atenção para esses abusos, cometidos inclusive contra colegas de profissão jornalistas. Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo. Revela-se aqui sem passaportes, contas bloqueadas, e os juízes auxiliares de Alexandre de Moraes claramente sabendo das ilegalidades, porque dizem aqui que estavam gerando provas, estavam criando as provas para gerar os relatórios. Encerro, senhor presidente, com print aqui do próprio ministro Alexandre de Moraes, dizendo: peça para o Eduardo analisar as mensagens desse para vermos se dá para bloquear e prever multa. Gilson Marques, Vossa Excelência que é advogado, Vossa Excelência que é advogado, isso aqui é um juiz querendo forjar provas, pedindo
para ver como bloquear e prever multa. Isso não é papel de juiz. Aliás, querem fechar a procuradoria. Onde estão os procuradores? Levantem-se. Jornalistas brasileiros, chega! Impeachment de Alexandre de Moraes já! E CPI do abuso de autoridade também, para que os abusadores sejam punidos, de fato, nesse país. Vocês lembram que eu falei para vocês que tinham novos desdobramentos sobre esses áudios vazados de Moraes? Pois bem, olhem esta notícia que acabou de sair e eu vou trazer todos os detalhes para vocês. Gente, é gravíssimo. Olha, acabou de sair. Auxiliar de Moraes falou, em aspas, desmonetizar a revista Golpistas. É isso mesmo. Juiz Ayrton Vieira citou a revista Oeste em áudio. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal escolheu alvos para ser investigado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que por sua vez produzia os relatórios para embasar as decisões do ministro, na mais alta corte do país. Segundo a reportagem Jornal Folha de São Paulo, entre os alvos escolhidos estão o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, e a revista Oeste. Publicação simpática ao ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Gente, vocês viram que perseguição àqueles que realmente estão querendo o bem do nosso Brasil, que está acontecendo no Brasil, é gravíssimo. E acabou de sair uma notícia que eu quero trazer para vocês agora. Olhem o que está acontecendo. Moraes vem fazendo mais vítimas. Ele não vai parar. Urgente, notícia que acabou de sair. Olha, gente, agorinha. Moraes manda prender Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio. A Polícia Federal cumpriu o mandato da Operação Disque 100. A Polícia Federal abriu na manhã desta quarta-feira, dia 14, a Operação Disque 100, contra uma estrutura obstrução de investigação de organizações criminosas, mediante divulgação de dados protegidos e corrupção de crianças e adolescentes. Os alvos principais da ofensiva são os jornalistas Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio, que são alvos do mandado de prisão preventiva. As ordens não foram cumpridas em razão de ambos viverem no exterior dos Estados Unidos e Espanha, respectivamente. Olhem isso, Moraes acabou de mandar prender Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio. E vocês, o que acharam das declarações fortíssimas dele, o deputado Marcel Van Hatten, e também dessa notícia que eu acabei de dar para vocês? O alvo, Revista Oeste e o deputado Eduardo Bolsonaro. E ainda é só a ponta do iceberg, porque segundo o jornalista Gengualdi, ainda tem muito mais coisa vindo por aí. Será o fim da era de Moraes? Bom, e vocês? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Este foi o vídeo de agora. Folha Conservadora vai ficando por aqui. Peço para você curtir, compartilhar, comentar. Até um próximo vídeo.